Olá, pessoal! Estamos aqui no Iaras e Pagus e eu sou Daphne Aston, estou aqui com Nani Pérez e Andréia Truz. Hoje a gente vai falar das declarações antidemocráticas da família Bolsonaro. Essa semana apareceu um vídeo do Eduardo Bolsonaro falando em fechar o STF, disse que para fechar o STF bastava um cabo e acho que foi um soldado para fechar, né? Mandava um cabo e um soldado para fechar o STF, numa ocasião que ele estava dando uma palestra num cursinho. E depois, domingo, o Bolsonaro também fez uma declaração bem controversa, bem antidemocrática, falando em fechar a Folha de São Paulo, em metralhar a petralhada, ameaçou o MST, ameaçou o MTST, assim, foi uma coisa bem violenta. Então, a partir dessas declarações, eu queria que vocês comentassem isso. André, eu passo a palavra para você. Olá, meninas. Olá a todas, a todos. Realmente foi uma semana bem complicada, né? Essas declarações foram... Mas, por outro lado, eu achei interessante o que eles fizeram. Deixaram muito claro, primeira coisa, tinha um sentimento de que ganharam. Eu acho que esse sentimento estava muito claro na cabeça, não só do Bolsonaro pai, como do Bolsonaro filho, como também acho que de toda aquela equipe técnica da campanha dele. Então, acho que isso ficou uma coisa bem evidente. Por quê? Porque esse vídeo, quando saiu, realmente ele não foi feito agora, esse vídeo foi feito durante a greve dos caminhoneiros, ele fez para o cursinho preparatório da Polícia Federal, mas a espontaneidade para falar que ele poderia fazer alguma coisa, fechar o STF ou não fechar o STF, foi de uma maneira muito sincera, porque eles pensam isso. Então, uma coisa que fazia parte de uma conduta que, durante a campanha, aquilo ficou escamoteado. Até porque a campanha do Bolsonaro, ela não falou. Ele não expôs o que ele pensava. Então, essa declaração, quando vazou, deixou um pouco claro o que aconteceu. Qual era o papel de um governo que se diz democrático, mas que se apresenta como não democrático. Né? Por outro lado, você vê ainda o pai dele, que reforça num ato, né, que era um ato para eles, né, um ato pró o governo do Bolsonaro, pró o Bolsonaro presidente, em que ele grava uma live e fala que vai né, acabar com petistas, que ele já tinha falado uma vez também, né? Acho que foi no Acre até. Ele fala em fechar a Folha de São Paulo. Ele estava com muita... Também foi muito sincero. Foi, sim, um recado, né? Eu concordo com o que o Breno falou hoje no 247. Foi um recado para o eleitorado dele, que é um eleitorado que se alimenta dessa violência. Por outro lado, a gente tem que compreender que o eleitorado do Bolsonaro também é um eleitorado que é de uma direita que era PSDB, que é uma direita que é Partido Novo, que é uma direita que começou a não se sentir tão confortável com essa história de fechar a imprensa, porque você vai diretamente com a liberdade da imprensa, você lida diretamente com isso. Para piorar isso, você tem um processo de violência por parte dos seguidores do Bolsonaro, com a imprensa, que está começando a perder ali né, o ritmo, está se tornando uma coisa extremamente séria, né, a ponto de você ter jornalistas que se encontraram ontem no sindicato para resolver essas questões. Né? Passo para você, Nani. Olá, meninas, como vão? Bom, para quem não entendeu aí no contexto, o Eduardo estava dando uma palestra na Alfacom, concursos públicos, um cursinho no Paraná, que oferece cursos preparatórios para concursos públicos na Polícia Federal. Primeiro, eu fico imaginando como uma criatura desse naipe, dessa categoria, chegou a um status desse quilate, né? Quanto a gente já está comprometido com a nossa democracia para isso acontecer. Em segundo lugar, a declaração dele, deixa eu ver, o pessoal até brinca que para fechar o STF você não manda nenhum jipe, manda um soldado e um cabo. Se você prender um ministro do STF, você acha que vai ter uma manifestação popular? Dentre outras coisas, ele falou isso. Bom, a reação no STF foi imediata, né?
O Barroso disse que a ameaça é criminosa, Celso de Mello disse que é golpista, Gilmar Mendes lembrou que nem a ditadura fechou o STF, o FHC disse que é uma ameaça direta, pregação direta, que ele não apoia as chicanas contra os vencedores, mas estas cruzaram a linha e cheiram a fascismo. Ele está um pouquinho atrasado, o FHC, né? De dizer que isso ainda está cheirando fascismo. Mas subiu muito o tom. A gente já viu que do dia 1º de outubro para cá, o mapa da violência que começou a ser organizado no Google, né, da violência política, já conta com quase 200 casos só totalmente registrados, investigados e comprovados, fora um monte de denúncia que a gente sabe que tem aí, mas que as pessoas não querem se identificar, que as pessoas estão em pânico, crianças que estão com medo de ir para a escola, adolescentes que estão fazendo terapia, por diversos motivos, por esse monte de perseguição que a gente está assistindo. A gente viu que no dia da passeata do Ele Não, subiram muito o tom, tanto nas fake news criadas naquele dia, quanto nos ataques, nas violências contra as mulheres, e não só contra as mulheres, tá? A gente teve acho que a gente até já comentou em outra situação, a professorinha lá do Nordeste, de 76 anos, agredida, porque era uma professora, né, de humanas. Enfim. E essa semana a gente viu que eles subiram mais ainda o tom. Ora, esse tipo de ameaça tem que ser levado muito a sério, porque não está saindo da boca de alguém que está tomando uma cervejinha no bar e jogando conversa fora. A gente, numa situação informal, a gente fala umas besteiras, realmente, como o Eduardo Bolsonaro tentou dizer depois, que era uma situação absurdamente hipotética de impugnarem a chapa deles sem qualquer motivo. Primeiro que está cheio de motivo para impugnar a chapa, para começar. Tá? E por isso foi feita a pergunta, aliás, como eles reagiriam se realmente o TSE chegasse a fazer o que é a sua função, a sua obrigação, de impugnar essa chapa que jamais deveria ter existido, inclusive. E segundo, o que ele estava falando numa palestra para a Polícia Federal, que exige mais postura, que exige mais comprometimento. Ora, essa família não faz isso pela primeira vez. Se fosse, você podia desculpar, como a Rosa Weber tentou falar, que ela não se abala com declarações inadequadas. Isso é mais do que uma declaração inadequada, Rosa Weber, porque não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Há anos a gente escuta, primeiro do pai, já há quase 30 anos, agora dos filhos, coisas desse tipo. Então, não dá para falar que é exagero, que é brincadeira, e então tudo bem, vai passar, porque, claro, que ela fica satisfeita, porque eles vão se comportar de acordo com os resultados das urnas. Não, não dá para acreditar nisso. O bom disso, né, é que assustou uma boa parte da população, tá? Eu acho que essa última semana de campanha vai virar, está virando. Um dos motivos foi a declaração infeliz, mas consistente com todo o histórico de vida dessa família, vida política dessa família, e talvez vida não política também. Vamos lembrar que há fortíssimas suspeitas de que esses filhos do Bolsonaro comandam milícias já, ou estão organizando milícias de ataques, inclusive para o dia da eleição. Tá? A gente tem fortíssimas denúncias que no dia da eleição o bicho vai comer, ganhe quem ganhe. Daphne. Gente, em relação a essa coisa dele ter, enfim, ameaçado a Folha de São Paulo e tudo, o incrível é que a Folha de São Paulo faz uma declaração, faz uma matéria com toda aquela questão do fake news, do WhatsApp impulsionado por financiamento, com empresas financiando esse impulsionamento do WhatsApp, quero dizer, né? E uma denúncia que poderia dar em cassação da chapa e tudo isso, e o Bolsonaro ameaça a Folha de São Paulo, mas aí a Folha de São Paulo volta atrás, né? Ela voltou atrás com enfim, editorial contra a Haddad. Então, assim,
Na hora que, de repente, a esquerda acha, não, agora denunciou essa fraude, porque é fraude, né? Se você tem uma lei que proíbe financiamento de campanha, tem uma denúncia de financiamento de campanha, e você, bom, finalmente, né? Mas nada é feito, né? Não aconteceu nada desde que essa matéria saiu. E depois a própria Folha de São Paulo volta atrás e não ataca o Bolsonaro, não fala nada depois que foi, inclusive, dito publicamente que ele cortaria a verba para a Folha de São Paulo, que a Folha de São Paulo não existiria mais, quer dizer, é muito preocupante, né? E aí, como é que reage o STF, né, o TSE, a essas declarações, né? Eu me lembro que o Lula falou que o TSE estava acovardado, né? Vocês acham que o TSE está acovardado? Quer dizer, e está acovardado por quem, né? Que história é essa de Toffoli ter um assessor militar, né? Então, na hora que a Rosa Weber vai fazer a coletiva dela, tem o Etchegóin do lado dela, e do outro lado tem o assessor do Toffoli, quer dizer, 2 militares. Qual o papel dos militares nesse esquema de STF que não reage à altura dessas coisas que até um tempo atrás a gente achava que podia, sei lá, acabar, para tudo, porque isso não pode, né? O que vocês acham disso? Andréia? Então, só vou fechar agora essa relação da imprensa, porque você falou uma coisa muito interessante. Você virou e falou que a Folha realmente ela faz um editorial contrário ao Haddad, só que tem um detalhe aí que é extremamente sério. A Folha foi atacada não só por Bolsonaro naquele domingo, mas por conta de uma matéria que é o que colocou a primeira vez a campanha dele em xeque. Em xeque por quê? Por um crime eleitoral, que é o que vai nos levar, inclusive, ao TSE. Tem que se mostrar e tentar compreender como é que ele vai lidar com as fake news, que todo mundo sabia que era um problema. Né? Então, quando você tem um TSE que realmente, né, poxa vida, com o Fux, o que ele falou? Que ele cancelaria a eleição. Então, quando você tem uma notícia extremamente séria de uma repórter que não tem ligação nenhuma com o PT, né? De um jornal que desde 2012, 2013, né, aí sim, fortemente ataca os governos PTs, não que não estivesse atacando antes, mas vocês lembram da propaganda da Folha de São Paulo? Para mim, para a Folha de São Paulo, isso é um impeachment, mas para alguém é golpe. Lembra que eles faziam... quer dizer, mais apoio do que isso, impossível. Aí, na segunda-feira, eles reiteram o apoio. E depois, né, hoje, eles são obrigados a ir à Polícia Federal, porque ela foi ameaçada de morte. O diretor do Datafolha também foi ameaçado de morte. E aí eles têm que tomar uma atitude mais séria. Quer dizer, o grande problema que nós temos hoje é um discurso da violência, sim. Né? Então, você tem um discurso da violência, que era a tática mesmo da campanha de Bolsonaro. Por um lado, um discurso muito forte de violência, que é o que alimenta esse eleitorado em alerta, até porque é o que a Esther Solano uma vez falou. A Esther Solano ela é uma intelectual, enfim, tem feito uma análise sobre o papel do Bolsonaro e do eleitor de Bolsonaro, e ela fala que o problema em si não é só o Bolsonaro. Ele sozinho é aquilo, gente. Acabou, tirou a quantidade de mensagens no WhatsApp. Você viu o que aconteceu? Está começando a minar. Elimina. O problema não é ele. O problema é que vai ficar através disso, que é a bolsonarização. E ela sobrevive através de quê? Desse discurso de violência. Eu não sei como é que a gente vai sair desse discurso de violência. Não é? Nem o TSE sabe como é que vai sair desse discurso de violência. É complicado, né? Porque onde que a gente vai botar agora esse monte de fascista que saiu do armário, né? Esse monte de gente que até então estava nas suas casas, que eram racistas, eram misóginos, eram homofóbicos, mas absolutamente não saía dando porrada nas pessoas na rua, né? Não saía ameaçando de matar as pessoas, no máximo ameaçavam na internet, né? Mas agora as pessoas estão fazendo isso de verdade. Então, assim, mesmo se o Bolsonaro perder a eleição,
essa galera vai estar aí, cheia de raiva, né? Tá muito complicado. Porque você pode fazer, é um movimento até quase que é o contrário do que aconteceu na redemocratização. No período da redemocratização, nós já estávamos num processo de tanta violência, tanto ataque, tortura, morte, desaparecimento, falta de liberdade, a censura, que era muito forte, né? A censura à imprensa, enfim, que era meio que muito constrangedor ser de direita. No final da ditadura, aquilo já não pegava bem. Por quê? Porque era um discurso que não tinha uma narrativa, né, saudável. E olha que isso começa na década de 70. Por volta de 74, quando Jimmy Carter assume os Estados Unidos, a presidência dos Estados Unidos, ele vai defender um ponto, que é direitos humanos. Quando ele levanta esse questionamento, isso começa a trazer um problema para cá, para o Brasil, né, ditadura. Né? Mas tem uma outra coisa também, André, se você pensar, né, 68, a gente teve o maio de 68, né, quer dizer, então teve todo aquele movimento que contaminou o mundo inteiro, mais de 68, teve, né, várias manifestações no mundo também, então estava assim, tudo muito perto, o movimento hippie, que não era um movimento de esquerda, mas era um movimento de valorização do indivíduo, entendeu, do desejo do indivíduo, daquela coisa da liberdade, né, e isso estava, na década de 70, estava próximo, né? Aí, na década de 80, quando o Brasil, né, em 85, o Brasil se livra da ditadura, realmente era horrível ser de direita, né? Era podre, você estava saindo de uma ditadura, onde ninguém podia falar. Então, o bonito, né, o legal, o na moda, o jovem era de esquerda, né? E aí, enfim, desculpa. Agora parece que as pessoas têm orgulho e batem no peito para dizer sou fascista, olha que lindo. Naquele momento, essa elite que vai fazer esse pacto democrático, ela se recolhe. Ela vai se recolher, inclusive esse discurso se recolhe também. Porque esse discurso, quem reverbera, é a elite. E é ela agora que saiu e não está nem aí. Vocês viram a quantidade de empresários que deram apoio explícito ao Bolsonaro? É essa mesma elite ali atrás, né? Mas, enfim. E aí você tem uma quantidade, porque também faz parte, hoje, dessa percepção do que é esse bolsonarização, que é o ataque fake news. Porque veio uma propaganda que ela era basicamente na internet, pelo WhatsApp, muita informação falsa que atacava diretamente, né, algumas, né, percepções morais, e que o TSE sabia, né? Porque, gente, vamos lá, né? Foi demais. Como é que o TSE falou que aquilo é normal? Como é que alguém fala que nós não temos condições, não tem como controlar essas fake news? O que eu acho é que parece que a gente está vivendo um mundo paralelo, né? Coisas que até um tempo atrás seriam anormais, hoje em dia são ditas normais. A gente normatizou uma série de coisas assim que seria um absurdo até, sei lá, ano passado, ano retrasado, em 2015, seriam completamente absurdos, 2014, mais absurdas ainda. Foi decepcionante. Foi decepcionante assistir aquilo. Primeiro porque não foi transmitido na TV aberta, não foi transmitido na TV fechada, só TV Justiça e internet. Quer dizer, foi censurado, inclusive censurado. Quando eu vi que não ia passar na Band, no SBT, no Record, na Globo News, a Band, ela transmitiu até a chegada da Rosa Weber, o Itgoen e o Jungmann. Quando chegou, ela cortou a programação, acabou. Eu falei, pronto, essa fala não tem absoluta... enfim, é uma eleição que se demonstra extremamente fraudulenta. Né? E o sistema está aí, de alguma forma, bancando isso. A gente lembra da época da ditadura, né? Onde os jornais eram censurados, aí não podia botar alguma coisa, não tinha que botar, botava ali uma receita de bolo, né? Então a programação é cortada, bota aí um filme, um negócio, e passa outra coisa, né? E se a ditadura, para passar para a Nani, a minha grande questão é essa. Então, vamos lá. Primeiro, por que o Itgoen está ali? Né? E segundo, desde quando? Porque a gente não tem noção de quando começou, mas ela já deve ter começado há muito tempo atrás. Não necessariamente quando o Itgoen assume o poder com Temer. Que, tem mais um problema. Boa parte do governo Temer vai se manter num possível governo do Bolsonaro. Nani?
Bom, a gente estava falando das declarações do Eduardo, agora a gente já está falando de coisas que se adiantaram durante a semana e da declaração do discurso, né, do Bolsonaro no celular, que foi transmitido na Avenida Paulista no domingo. Esse discurso de uma gravidade muito grande, ele se somando ao que a gente já comentou do Eduardo, realmente fez acender o alerta vermelho. A gente já estava no alerta vermelho, mas a maioria da sociedade estava ainda querendo entrar no amarelo. E a somatória desses eventos, mais as ameaças que a mídia vem sofrendo, se traduzindo com mais evidência a público, realmente soaram alerta vermelho. Para quem não sabe, houve uma reunião ontem no Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, com presença maciça de jornalistas independentes ou até alguns da grande mídia, embora esses estejam mais tolhidos pelo compromisso com os patrões, né? E não puderam dar muito a cara lá, mas alguns estavam lá na plateia, a gente sabe. Bom, hoje ou ontem, não hoje, a capa do jornal O Povo constava 137 jornalistas, nomes de jornalistas, foi a capa do jornal, uma das 3 matérias de capa, simplesmente os nomes de jornalistas já ameaçados. A reunião de ontem foi um marco histórico, que pela primeira vez o sindicato teve que contratar segurança privada para garantir o evento e para se sentirem os jornalistas no evento um pouco mais seguros diante de tanta ameaça. Eu recomendo que as pessoas assistam na internet, quem não teve oportunidade de ver, de assistir, ele está inteirinho gravado, tá? Você acha no Facebook, você acha no YouTube, Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, com a data de ontem. E as denúncias são muito graves. A gente tem o caso da repórter da Folha, que deu o furo das empresas contratadas na maior fraude eleitoral, num pacote de crimes eleitorais pró-Bolsonaro e pró-outros candidatos, e por isso que a gente defende que tinha que anular todo o primeiro turno, porque nem foi só o Bolsonaro que foi favorecido, e não foram só os outros candidatos à presidência que foram prejudicados, mas toda a eleição, porque a gente sabe que outras pessoas se valeram do mesmo esquema, além da candidatura oficial do Bolsonaro. Esse discurso, voltando, do Bolsonaro no domingo, é um discurso de guerra. Ele me lembrou muito o discurso do grande ditador do Chaplin, que, para quem não assistiu ou não se recorda, é a antítese de um grande ditador. É um discurso contra a ditadura, é um discurso humanitário, completamente contra a guerra e a favor da união dos povos e dos homens, resgatando a humanidade naquele momento realmente tão ameaçada. Estávamos no nazismo, tá? Já bem reconhecido naquele filme, ou a vias de, na verdade, tá? Em vias de. O Chaplin já reconhecia bem o que era o nazismo, embora algumas autoridades americanas ainda não, tá? E o discurso do Bolsonaro lembra a perfeita antítese, é um discurso de guerra mesmo, de um proto-ditador não grande, medíocre, mas de grande ameaça, de grande potencial, como o mundo tem cansado de alertar nas últimas semanas. Incansavelmente, o mundo inteiro fala que não acredita no que está acontecendo no Brasil. E, finalmente, parece que isso realmente acendeu a luz. No Sindicato dos Jornalistas, a gente tem vários depoimentos. Uma das coisas importantes que eles decidiram lá é já movimentar a comissão Vladimir Herzog para acompanhar. Eles apresentaram no começo o mapa da violência, né? Que já é maior do que o que está no Google, que a gente encontra no Google. Eles decidiram que a comissão Vladimir Herzog vai acompanhar de perto, vai atuar de perto nessas denúncias, nesse mapa de violência, e assinaram um documento conjunto pró-Haddad e principalmente pró-democracia, na verdade, contra a candidatura Bolsonaro. É uma coisa importantíssima que aconteceu, gente, porque vamos lembrar que a grande mídia
é uma das grandes responsáveis por tudo que está acontecendo. O jornalismo, aliás, os jornalistas foram bastante críticos com relação aos coleguinhas que obedecem aos patrões. A gente teve essa semana também a demissão no ar do radialista Jurandir Machado na Rádio Guaíba, porque ele se recusou... Juremir. Ele se recusou a compactuar, levantou depois da entrevista do Bolsonaro, porque ele achou um absurdo que os jornalistas não pudessem fazer uma pergunta, que é só o que tem acontecido, na verdade, na grande mídia, gente. Eles ligam o microfone para o Bolsonaro falar e ele faz campanha o tempo inteiro. Ele se recusa a fazer um debate, ele se recusa a responder perguntas de conflito, que ele não saiba responder ou não queira responder, e vai fazendo campanha completamente ilegal o que está acontecendo. Outra coisa, no mesmo nível, é a Rede Record perseguindo jornalistas do The Intercept. Tá? Houve uma denúncia de que eles estão vasculhando não só os jornalistas, mas as famílias, os parentes dos jornalistas, escarafunchando a vida privada deles para tornar pública, numa perseguição que já realmente remete ao pior da época da ditadura, se é que a gente teve esse nível de cafajestice de um veículo de jornal, de comunicação contra o outro na época da ditadura, se é que a gente chegou a tanto, tá? E muito rápido. A gente teve diversas outras, a própria Patrícia, né, autora da denúncia ameaçada, a Folha fez a denúncia-crime hoje, né, na Polícia Federal, porque as ameaças subiram muito de nível, e o negócio está ficando realmente muito complicado. Ora, se nós já temos, antes de alguém sentar na cadeira de verdade, ele já sentou na cadeira metaforicamente, mas antes de alguém sentar na cadeira de verdade, o jornalismo ameaçado, os jornalistas perseguidos, o STF encurralado, como a gente já discutiu, que já vem de muito antes, ele já está tutelado pelos militares, agora por essa corja miliciana que vai tomar o Planalto de assalto. Eu vou dizer de assalto, sim, porque mesmo que eles... Acho que não, mas mesmo que, porventura, eles ganhem no voto, é uma eleição muito fraudada, é muito roubada de cabo a rabo. Então, é de assalto mesmo que passe pelo voto. Tá? O voto, gente, é muito encarado no Brasil como o ato supremo da democracia, e até é. Mas as pessoas costumam achar que o voto é a única obrigação e direito democrático. E isso faz do Brasil uma democracia, o fato de eu ter direito e dever de votar. Quando, na verdade, isso é apenas o primeiro item para a gente ter realmente uma democracia. O voto é muito pouco para isso. Toda a estrutura das instituições, todo o funcionamento da sociedade, os poderes, a liberdade de imprensa com responsabilidade, que faltou demais nos últimos anos, e é por isso que a gente está nessa sinuca de bico, à beira do abismo. A mídia tem uma grande responsabilidade nisso. Repito, assistam ao vídeo do sindicato, que eles pontuam isso com muita clareza, muito sentido. Isso tudo tem que funcionar muito bem para você ter uma democracia de fato. Como diz Marilena Chaui, no Brasil, a democracia ainda está por ser inventada. Vínhamos bem nesse sentido, sim. Vínhamos galgando cada vez mais democracia, mas deixamos no caminho algumas armadilhas terríveis e elas nos pegaram. Agora a gente precisa sair delas. Estamos conseguindo virar. Temos que virar. Vamos aproveitar isso que está acontecendo e vamos virar esse jogo antes que seja tarde demais. Genial, genial, Nani. Sobre essa coisa das eleições, né? É uma coisa assim que eu noto no Brasil, que o Brasil ele tem uma dificuldade de entender o que é ser cidadão, né? O brasileiro participa muito pouco, parece que ele só participa em época de eleição e época de Copa do Mundo, que ele está torcendo para o Brasil, então ele acha que ele é brasileiro,
né? Em época de eleição, porque ele está lá, escolheu o candidato, e aí fica aquele fla-flu ali, o meu candidato é melhor do que o seu, então ele acha que ele está participando de alguma coisa, e quando participa, né? Porque tem gente que está nem aí, não sabe nem quem é que vai votar, como há uns anos atrás eu lembro que me perguntaram, mas eu voto em quem? Uma amiga minha, eu não entendo nada de política, eu voto em quem, né? E se você pensar em outros países, né, a galera vota até para o diretor da escola do filho, que é aquela escola de bairro, que é a escola do governo, do lado da casa, então ela decide tudo, vai nas reuniões para decidir se vai fazer uma horta comunitária, se não vai. Então, tudo é decidido pelo cidadão, se a calçada vai ser assim, vai ser assado, entendeu? Tudo tem comissão. É um negócio que o Brizola tentou implantar no Rio. Quando eu estudava na escola municipal, no primário, ele fez uma comissão de mães, porque antes dele chegar, tinha um escândalo de desvio de merenda, quer dizer, isso não é novo, né? E aí, para acabar com o desvio de merenda, ele deu poder às mães de se reunirem e comprar as merendas das crianças da escola. E foi muito legal, porque as mães se sentiam participantes daquele processo, entendeu? Lógico que tem muita mãe que trabalha, mas, assim, acho que tinham tempo de participar disso. Eu acho que o que falta ao brasileiro, que eu vejo em outros países, é justamente essa participação, essa cidadania, né? Porque o cara vai... eu lembro uma vez que eu não morava no Brasil, meus filhos não foram criados aqui, e a gente vinha todo ano passar férias no Brasil. A gente estava no Ano Novo, na praia, um cara estava tomando uma cerveja e jogou assim no mar, e o meu filho, mamãe, ele jogou a lata no mar, não sei o quê. Eu falei, porque ele não pensa que amanhã, quando ele vier à praia, a onda vai jogar essa lata para cima dele. Então, assim, eu acho que é isso que falta ao brasileiro, dele se tocar do que vai acontecer lá na frente se ele não participar, né? Então, agora, ele foi insuflado a participar dessa, enfim, entre aspas, luta contra o PT, luta contra a corrupção, né? Quer dizer, que foi um engodo, na verdade, né? Foi uma tremenda de uma manipulação, mas ele não viu lá na frente que ele estava acabando com a democracia, né? Ele achou, porque ele se alimentou daquele ódio ao PT, então o Brasil acordou, não sei o quê, aquela besteirada toda, né? Vamos tirar a Dilma, a gente não quer a Dilma. Depois vamos tirar a Dilma, depois a gente resolve. E tá aí, né? Olha aí o que deu, né? Quem é que apareceu, né? Apareceu o neofascismo aí para tomar esse lugar, né? Acabou a democracia brasileira e apareceu o neofascismo. Enfim, Posso complementar uma coisa nisso, Davi? Claro. Vocês tinham comentado há pouquinho que quando veio a abertura, né, era até feio, era envergonhado ser de direita, e eu super concordo, claro, a gente estava saindo de uma ditadura, e hoje o que acontece é exatamente o inverso, né? Toda essa narrativa que foi sendo construída, como a gente já falou, pelas beiradas e no subterrâneo, pelas beiradas à direita e no subterrâneo, pior ainda, a extrema-direita, que veio emergindo de uma vez agora, hoje a modinha é ser de direita. O que acontece é que, como você falou, esse povo acha que acordou agora, e para casar com o que a gente estava falando da falta de participação, esse povo que só resolveu acordar agora, que acha que acordou, que a gente sabe que é pior, na verdade eles estão vivendo um pesadelo e não estão acordados, eles justamente vêm diametralmente em oposição a quem sempre participou. A gente tem uma parcela da sociedade, da qual nós, por exemplo, fazemos parte, e mais gente, claro, muito mais gente faz parte, que gosta de política, ou tem até na política um ganha-pão, faz parte do métier. Eu dando aula de redação, André dando aula de história, você dando aula do francês, usando texto, etc. Está dentro da nossa profissão a gente se aprofundar nesses temas, e a gente tem esse pensamento mais progressista, digamos assim, mesmo as pessoas que não são tão de esquerda, mas tem um pensamento mais sólido de verdade, nos fatos, calcados nos fatos, na história, essas pessoas são renegadas. Eu vi uma pessoa esses dias, um jovem que cresceu perto de mim,
metendo pau no Clóvis, naquela capa, sabe aquela capa que foi até motivo de fake news, do Karnal, Clóvis Barros e o Cortella, né? Que fizeram uma fake news que eu já nem lembro qual é, porque são tantas fakes e tão imbecis, mas ele pegou a notícia real, não a fake, tá? Menos mal, para dizer que esses professores, assim como os demais professores de humanas, pregam coisas que não vivem, que ele leu algumas obras deles e que eles não levam isso a sério. Aí eu, como professora, fiz uma brincadeira. Eu falei, pois é, amigo, é que as pessoas agora elas substituem os professores de verdade pelos discursos, preferem acreditar nos discursos dos Kim, do Frota, etc., da vida. Eu citei mais um que eu não lembro quem era, desses, né, medíocres aí. Ele veio para cima de mim enlouquecidamente. Juro por Deus, eu nunca imaginei que uma pessoa que cresceu perto de mim, por causa de uma brincadeira dessa, que é crítica, claro que a brincadeira é crítica, mas eu tentei não ofender. Aliás, eu não citei o Frota para não ofender, tá? Eu citei o Kim mais alguns lá, não citei o nível do Frota, porque é um pouquinho demais. Ele, juro por Deus, ele respondeu com Venezuela, Cuba e até você na Lei Rouanet, Mônica. Oi. Mas você sabe o que é? É porque o Brasil acordou. Eu fiquei de 4. O Brasil acordou com vídeo de WhatsApp, entendeu? E meme do MBL. Meme do MBL. Eu fiquei louca. A galera não acha mais que existe um professor de ciências humanas, entendeu? Uma pessoa que estudou, por exemplo, sociologia, filosofia, antropologia, história, né, ciência política. Eles levaram a sério que isso é escola de esquerdopatia. Eles usam o termo de esquerdopatia sem se tocar que um sintoma de doença é o que eles fazem, de ficar chamando os outros que pensam diferente de doente. A gente não faz isso. Você já viu alguém falando assim, você é um direitopata? Eu não vejo a nossa turma chamando os outros de direitopata. Pode ter um ou outro que chame? Pode, mas eu não vejo, ou seja, a quantidade é mínima. Agora, eles estão toda hora chamando a gente de esquerdopata. Ou seja, isso é um sintoma grave, né? De que eles estão adoecidos. Mas só para fechar o raciocínio, essa turma, ela se apegou nos discursos. De repente, elas acharam que fazer política é só meter o pau. Então, elas começam a reclamar de absolutamente tudo, e aí que entra a culpa da mídia, né? Como a gente já falou, que deixou de ser crítica e passou a ser combativa politicamente só para um lado. E, claro que se só metem um pau do lado, vão imediatamente endeusar alguém que tem o mesmo discurso deles, e a ponto desse cara virar um mito. Está aí explicado por que o cara é um mito. Por quê? Porque ele só faz exatamente isso. Ele nunca construiu absolutamente nada. Ele nunca administrou uma bodega. Ele nunca construiu um programa, uma folha de programa. Eu duvido que aquele projeto lá foi ele que fez. Até aqueles projetos medíocres que ele fez, sabe? É um cara que tem trocentos assessores para fazer aquilo. O cara nunca fez nada. Então, esse povo fica repetindo e fica um espelho, assim. Ele repete o que eles falam nas ruas, então o povo, claro, porque a gente adora um espelho. Né? Narciso acha feio tudo aquilo que não é espelho. Acho que a Daphne pode até comentar melhor. Olha... Eles vêm com esses clichês, então eles ignoram qualquer argumento, qualquer fato que você tente dialogar, eles falam que você está usando clichês. Mas olha só, impressionante. Ou seja, é Chomsky, é Humberto Eco, é Todorov, é Edgar Morin, é tudo que eles falaram, exatamente o que a gente está vivendo. E, Nani, eu percebi da pós-verdade. E ainda tem, só para completar, ainda tem o Lacan, que diz que a comunicação não existe, porque realmente a comunicação não existe. O que eu estou falando aqui não é a mensagem que chega aí para você. Então, assim, eu estou pensando uma coisa aqui, estou tentando me comunicar. Você entende essa mensagem de acordo da sua lógica. A minha lógica não é a sua lógica. Cada um... Então, a comunicação não existe. Não adianta eu ficar aqui tentando explicar para um cara que me chama de esquerdopata
entendeu? A lógica, não adianta eu tentar explicar o que era o Haddad como ministro da Educação se o cara vem com kit gay, com uma madeira com bico de pênis. A gente não vai conseguir se comunicar, não adianta. E aí, como é que a gente faz? E aí eu queria que chegar no próximo ponto, sem cortar, André, depois você volta, André. Mas justamente para falar dessa campanha do vira-voto, né? Como que a gente consegue virar esse voto, tirar esse voto do Bolsonaro? Com os afetos, porque o discurso do Bolsonaro é o discurso dos afetos, não é o discurso da lógica, né? Quando ele chega e fala aquele discurso dele que ele transmitiu pelo celular lá para Paulista no domingo, ele fala um discurso que parece uma receita de bolo do nazifascismo. É exatamente igual, do mesmo modelinho do que foi descrito nos livros que falam sobre nazifascismo. Se você assistir um discurso do Hitler, do Mussolini, é igualzinho, entendeu? Ele é a mesma coisa, as mesmas coisas que ele fala, é igual. Então, assim, é o discurso que vai bater lá no outro, entendeu? Que é o que o outro quer ouvir. Né? Aquela coisa do conjunto, da onda, né? Estamos todos aqui juntos, vamos metralhar petralhada, nós não vamos mais passar vergonha, aquela coisa da grandiosa, né? Então, assim, como e qual é a perspectiva? Eu queria que vocês comentassem isso como para fechar, porque vai acabar nosso tempo. Então, qual é a perspectiva da gente conseguir virar esse voto e tirar o Bolsonaro? Fala, Andréia. Então. Só um minutinho. Não esqueçam de fechar o microfone, vocês estão esquecendo de fechar o microfone, fica muito ruído aí, tá? Então, olha só. Agora, só para a gente fechar um pouco, para compreender por que é tão difícil alcançar esse discurso. De uns anos para cá, em sala de aula, a lógica da escola sem partido venceu. A escola sem partido venceu. Eles conseguiram introduzir, então, pelo menos para essa camada, porque vai ser essa mesma camada social que vai acreditar na fake news do WhatsApp, que é o discurso, que é o senso comum que o Bolsonaro trabalha, que ele utiliza desse senso comum, que basicamente você não tem... Porque, vamos lá, tem lógica você falar que vai ter uma mamadeira de pênis? Não tem. Ela não tem lógica nenhuma. Mas é o discurso que vence. Em sala de aula, só um minuto. E é um discurso absurdo que venceu e que já teve um monte de matéria aí desmentindo, Folha de São Paulo, até a Globo fez uma matéria, e agora, essa semana, voltou de novo, porque eles começaram a cair, o Haddad começou a subir, veio de novo a mamadeira de pênis. Sabe o que ele fez? Ele entrou no TSE para tirar... Porque o que aconteceu? Descobriram que... Descobriram, imagina, o eleitorado dele descobriu que agora o kit gay, ele já sabe que não existe. Ele queria censurar a imprensa para tirar essa notícia do ar. A notícia que diz que é falso o kit gay. Então, você tem... então, é um discurso que realmente você não adianta. Então, hoje, enfim, né... os professores, quem teria o papel da comunicação, hoje ele é visto como um doutrinador. Por quê? Porque ele vai trabalhar com a reflexão. Eu não vou doutrinar ninguém em sala de aula, mas a gente vai trabalhar com a reflexão. O que eu falava para os meus alunos no ano passado, eu falava assim, pesquise. Tanto que um dia o coordenador falou assim, mas qual é o problema? O que ela tanto fala? Ela manda a gente pesquisar. Ele falou, então, por favor. Não é? E isso já gerava um impacto. Por quê? Porque ele lida com o sentimento, ele lida com essas emoções, e emoção, ela é fluida, ela não trabalha com análise, ela não trabalha com a reflexão. Uma semana que as pessoas tiveram um pouco menos de contato com as fake news no WhatsApp, o que aconteceu? Eles começaram a pensar, evangélicos começaram a falar, mas peraí, como é que eu vou defender alguém que não prega o amor? Não é? As pessoas começam a raciocinar. Agora, por outro lado, como é que ele convence a massa? Por isso que você falou, por esse discurso que ele trabalha com a emoção, ele não trabalha com a razão. O que você tem desde 2005, e aí sim você tem a imprensa, sim, que teve uma parcela importante nisso. Ela, desde 2005, ela só culpa quem? Quem virou o único responsável por todo o mal no Brasil? A corrupção? O PT.
Você chega a pegar matérias da Folha de São Paulo, que quando tinha a corrupção da Alstom, eles jogavam que era um funcionário do governo do Estado. Você não tinha PSDB, você não tinha governador, não falava o nome de ninguém. Então, isso foi construído, por um lado, pela imprensa, hoje ela já perdeu, né? Ela não tem mais esse controle. Né? Por outro lado, eles utilizaram desse sentimento, porque a imprensa falou, olha, quem que é o problema? É o PT. Então, esse antipetismo, ele vingou, pelo menos por uma camada. Né? Tem mais uma coisa, a desculpa era ser contra a corrupção, mas não era contra a corrupção, era contra o PT. Porque existe corrupção, e muito maior, nos outros partidos, e toda vez que sai um escândalo de corrupção do outro partido, ninguém vai para a rua. Ninguém fica contra o PSDB, o MDB, o DEM, que são muito mais corruptos, entendeu? O próprio partido Bolsonaro, muito mais corrupto, muito mais envolvido. E o efeito que tem na televisão, você colocar que a corrupção é só de um partido, então o PT é corrupção, isso ficou. Por que a Rede Globo impediu do Haddad dar uma entrevista na sexta-feira? Porque o Bolsonaro não vai no debate. Porque o Bolsonaro não tem o que falar. Porque o que ele tem que falar é o que ele fala no WhatsApp, ou então o que ele fala em vídeos rápidos. E, novamente, tem muito a ver com os discursos de Hitler. Se você pegar o Mein Kampf, você vai ver que é isso. É um discurso de ódio baseado em quê? Em sentimentos que dentro de um processo, em termos de análise, se você fazer uma reflexão um pouco mais profunda, ele se desmancha. Né? Um pouquinho menos que teve de notícias falsas com relação ao Haddad, o que aconteceu com o Haddad? Ele começou a crescer. Né? E o ponto principal é o quê? É a gente chegar em quem está na beira de sofrer os maiores ataques do governo Bolsonaro, que é o povo, que é a massa. Né? E que é difícil a gente chegar. Mas é ali que está começando, porque quando você vê pastores que começam já a declarar, por outro lado você tem políticos, porque por um outro lado, o que aconteceu na Folha de São Paulo, acendeu alerta. Alberto Goldman, o que ele fez? Ele falou, eu nunca me vi pensando em fazer uma declaração de voto ao PT. E declarou. Não é? Então, o que você tem hoje? Hoje a gente tem um discurso que é emocional, sim, porque para a massa que se alimentou pelo ódio, e aí sim tem uma parte da imprensa que tem essa responsabilidade, a gente tem que, e isso tem que ser trabalhado até mesmo, e estudado para a gente poder compreender como isso, né, como se deu esse processo, né? E como esse discurso extremamente moralizante, mas extremamente maluco, convenceu. Né? Então, agora, acredito que tem sim possibilidade de virar, por quê? Porque esse eleitorado do Bolsonaro, ele é dividido. Ele né, é uma parte de direita, que era do PSDB, como eu já falei, do Novo, do DEM, enfim, dos partidos de direita. É um partido que consolidou, sim, com uma elite completamente... E, vamos lá, né, mais uma crítica. A UOL tratar a extrema-direita como nova direita é um absurdo. Né? Eles ficam... Ela tem o apoio da Ku Klux Klan. Eles ficam alimentando, né, o neofascismo e acho que não estão se tocando do real perigo. Tanto, né? Porque tudo agora é normal. Então, nesse sentido, tem a possibilidade. Porque tem um eleitor ali que ele vota porque ele acredita que ele vai acabar com a corrupção, porque ele fala o que ele quer ouvir. O que o Bolsonaro faz? Ele fala o que o povo quer falar e não tem como falar, não tem voz. Né? Fala sobre tudo que vai acabar com o PT, né? E as pessoas querem acabar com o PT. Elas querem acabar com o PT. Mas isso é como classe média. Né? O povo ainda se agarra na corrupção. O povo se agarra ainda no governo, né? Naquela ideia de um político limpo, de um político honesto, etc. Mas, enfim, acho que tem possibilidade, sim. Eu acho que a gente não pode... É o que a gente tem. Acho que tem que ficar muito claro isso. São 70 e poucas horas para nós não elegermos um governo que possa nos levar para uma ditadura. Nani, para você. Peraí, antes da Nani entrar. O povo era quem ia votar no Lula, né? É o eleitor que está faltando para o PT agora. É o eleitor que está faltando virar esse voto, porque a classe média já tem acesso às coisas. É no povo que eu acho que a gente tem que virar o voto. Tá? Nani, considerações finais aí sobre o virar o voto.
Olha, gente, é o seguinte, pegando da onde a gente estava pegando para saber aonde, né, como que a gente potencializa o vira-voto. Hoje as pessoas creem em fakes e não em conhecimento, fatos, notícias comprovadas e nas ciências humanas, como a gente estava falando. A gente tenta dialogar, as pessoas dizem, você não aceita diferente. Não, gente, fato e dado não é opinião. São fatos e dados. O que são opiniões são interpretações dos fatos. Então, é sempre importante a gente ter esses dadinhos, esses fatos, gráficos, imagens bem mastigadinhos, para mostrar, olha, você está falando isso, mas veja. Isso, e sempre de fonte muito oficial. Eu tenho usado só a primeira fonte mesmo. Eu não tenho usado, tenho evitado usar como fonte a mídia. Eu uso tabela de Banco Mundial, IBGE, Unicef, ONU, FMI, da própria empresa BNDES, da própria Petrobras. Por quê? Porque eles já estão assim com um monte de pé atrás com mídia, que ela cavou, ela mentiu bastante, então agora ela está com a síndrome de Cassandra, ninguém mais acredita nela. Nem a gente com motivo e nem eles sem tanto motivo assim, mas enfim, não acreditam na grande mídia, né? Então, pega esses dadinhos, deixa separadinho, usa dados, porque ainda tem uma questão de lógica também. Quando a pessoa baixa a guarda do emocional, quando você ouve a pessoa, como é que a gente fisga esses votos? Ouvindo. Não é tanto falando, você tem que prestar atenção no que é importante para aquela pessoa. Se ela não está afim de te ouvir, se ela vem com essa história de Venezuela e só sabe colocar assim, B17, Venezuela, KKK, etc., cara, não gasta tempo com ela. Não gasta, ainda mais em rede social. Pessoalmente é outra história, olho no olho é outra história. Agora, em rede social ainda tem gente insegura também, que você vai ver onde pega e esteja munido com os dados. O que mais? Como diz, né? A gente fala hoje em narrativa, porque um dos problemas sérios também, que eu venho acusando há umas 2 décadas, é que a TV, o jornalismo televisivo, ele promiscuiu ficção com realidades. O sensacionalismo, né, a década de 90, conhecida como cultura trash no Brasil, ela fazia aquela narrativa de ficção para contar um fato. E ali começou essa bagunça entre o que é ficção e o que é realidade. E a gente vive, então, uma confusão enorme na cabeça do povo entre o que é ficção e o que é realidade. Tá? Portanto, que hoje a gente fala em narrativas. Venceu a narrativa ou perdeu a narrativa. A gente nem separa mais o que é narrativa histórica e o que é ficcional. Porque está tudo muito misturado. Isso é um horror. Tá? Como diz o Chomsky, cada um quer crer na sua própria verdade, na sua crença. É uma negação da realidade que caracteriza a nossa época como a era da pós-verdade. Temos mais uma notícia muito boa, no mesmo caminho que a Andrea citou, do Goldman. Outra coisa legal da gente usar é mostrar essas pessoas, olha, gente, inimigos, mentira, não vamos nem usar a palavra inimigos, vamos amenizar, adversários históricos do PT. Estão aderindo à campanha do Haddad ou ao contra Bolsonaro, voto contra Bolsonaro, voto 13 por causa disso. Por exemplo, hoje saiu que todos os ministros do meio ambiente de 92, que é o marco, a ECO, né, 92, Rio 92, até 2016, todos, sem exceção, se juntaram para alertar contra as políticas do Bolsonaro. Saiu hoje no jornal, isso é importantíssimo, porque eles falaram que nós estamos desembarcando do mundo. Como a Haddad alertou ontem, e já vinha alertando faz tempo, isso significa não apenas comprometer a natureza, o pulmão do mundo e o meio ambiente. Isso, no curto prazo, já é um desastre comercial, porque realmente as pessoas... nós temos tratados que nós não vamos cumprir e os outros países não vão fazer negócio com a gente. Isso é um desastre econômico, ambiental, comercial, humano, sobre qualquer aspecto, tá? Então, outros dados para a gente usar. E no afetivo, e na questão religiosa, também, nós temos vários vídeos, nós temos um apelo muito fácil, na verdade, gente do céu.
Como que alguém pode se dizer cristão ou religioso, de qualquer viés religioso, apoiando uma pessoa que já falou, não é que falou uma vez e saiu da boca para fora e, pô, releva, porque sei lá, o cara estava jogando conversa fora ou estava nervoso. Não, é um cara que desde o começo da sua existência fala que resolve conflito no tiro, na bala. Ele já falou que voto não vai mudar nada no Brasil, palavras dele. Ele já falou que a ditadura tinha que matar mais de 30 mil no mínimo, palavras dele. Não estamos inventando. Ele já falou que o Acre tem que petralhar os petistas. Seus seguidores já falaram que eles querem ver correr sangue negro. A gente vê eles falando, quero ver correr sangue gay, sangue negro, sangue vermelho. Como não é, que Nani, quem isso me se assusta diz demais. cristão pode endossar isso? Eliminar Desculpa, André, alguém, não te ouvi, repete. Eliminar. Usar a palavra Isso. eliminar. Isso É bizarro. Ele não quer resolver problema, não existe solução de problema, tanto que tudo que você pergunta de solução, ele não tem solução. Ele quer eliminar a discussão sobre os problemas e da forma mais radical possível, eliminando quem discute os problemas, quem aponta o conflito para a gente pensar em soluções deve ser eliminado. Se isso não é ditadura, meus amigos, senhora Dona Rosinha Weber, senhor Barrozinho, senhor Peruquinha, se isso não é ditadura, me ensinem o que é. Se resolver eventuais conflitos na bala, em vez de resolver os problemas, não é fascismo, meus amores, vocês estão negando a história da humanidade inteira. Legal, Nani. E tem outra coisa, você estava falando aí dos dados, né, que você separa, e quando você discute, você leva lá a tabela do Banco Mundial, enfim, tudo. Agora, é muito difícil. Eu até estava falando isso com um aluno meu, que, enfim, que estava reclamando que os pais iam votar no Bolsonaro, e aí eu falei, mas por quê? Porque eles querem votar contra o PT. Eu falei, mas mostre. Eu falei assim, mas por quê? Mostra aquela tabela que diz quanto que era o PIB do Brasil quando o PT estava, né, até o governo Dilma, e depois do golpe, como é que se transformou isso. Aí o meu aluno falou assim, mas professora, eu não vou discutir isso, não vou mostrar uma tabela de PIB ou de qualquer outro índice para gente que acredita que existe uma madeira com bico de pênis. É difícil, então essa coisa realmente não há discussão, você tem que realmente apegar nos afetos. Fizeram um vídeo sensacional, que são umas empregadas domésticas que assistem o Bolsonaro, da boca dele, dizendo que votou contra as domésticas, né? E aí elas olham e falam assim, mas ele falou disso mesmo? Então eu não voto nesse homem. Então, assim, tem que pegar ali onde dói, né? Tem que pegar onde dói. No caso. Eu concordo, por isso que a gente tem que saber qual é o público. Nessa mesma linha que você falou, eu já vi várias, viu, Daphne? Tem as meninas se penteando no espelho e ouvindo as frases que ele já disse contra as mulheres, e o mote dessa campanha é esse o país que você quer para suas filhas? São todas meninas se penteando, se arrumando para ir para a escola e ouvindo aquelas frases absurdas. Tem outra que é mais chocante ainda, que eu nem consegui ver inteira, que são as crianças falando as frases do Bolsonaro, que essa tá dando um auê, mas é ótima, porque isso realmente choca. Gente, porque o pessoal vem falar assim, como tem que processar os pais? Como é que os pais deixam as crianças falarem isso, meu amor? Eles reproduzem. Se você está votando num cara que fala isso, você está fazendo isso com as crianças. Não são esses pais que estão fazendo isso com as crianças. Eles estão te avisando o que nós estamos fazendo com as nossas crianças, com o nosso país. O crime é votar nesse cara, bicho, e não fazer isso com as crianças. Porque inclusive, todos fazendo isso com as crianças. Gente, é só mudar. Vamos pensar só o seguinte: é só mudar a lógica. Se tudo isso que nós falamos no programa inteiro fosse o PT que fizesse, eles não votariam.
Eles estariam completamente abismados se esse comportamento fosse da esquerda. Então, ele é um comportamento programado para acontecer. Não é? Ele foi programado para isso. Imagina um filho do Haddad dizendo que vai fechar o STF. Né? Claro, tinham caçado. Se algo... Um décimo disso viesse do PT, eles já teriam caçado o partido, gente. Um décimo disso já teriam caçado o partido. Por muito menos. Vamos ser coerentes, né? Gente, olha só, já deu nosso tempo aqui. Eu acho que foi muito legal a nossa conversa, né? A gente está com um canal agora, Iaras e Pagus, que é um canal que a gente está tentando impulsionar ainda na internet, mas esse vídeo vai ser retransmitido pela TV 247. Então, a gente fica aqui. Um beijão. Obrigada, meninas. Beijo, tchau.